Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos destravar, liberar divino sobre a tua vida. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está com pouco movimento, nós oramos o nome de Jesus Cristo para que haja um romper, haja um avanço, que se coloque em movimento papéis, negócios, projetos, sonhos. Oramos o nome de Jesus para que tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que se opõe espiritualmente ao milagre, à conquista, às vitórias, no nome de Jesus, que agora seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação, toda alergia, todo tipo de câncer renda-se ao poder, ao nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos por cura total do alto da cabeça até a planta dos pés, que haja cura. Senhor Jesus, nós oramos e declaramos saúde, saúde divina tocando na pele, saúde divina tocando no sangue, tocando nos órgãos, tocando nos pés, braços, pernas, que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa. E oramos declarando o que está escrito na tua palavra, Pai. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. No nome de Jesus Cristo, fomos sarados. Declare aqui nos comentários, fomos sarados. Creia nessa palavra de Isaías 53. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Eu tenho falado para as pessoas aqui que os sinais são a marca registrada da operação daquele que vive, Jesus Cristo. Quando andou aqui nessa terra, ele andou manifestando milagres. Ele trouxe uma boa mensagem, uma mensagem de vida, uma mensagem transformadora, inigualável. Na verdade, não é boa, é mais do que boa, é o máximo de vida. Mas ele também operou milagres, ele curou pessoas, ele libertou vidas. O poder de Deus é real. Eu quero aqui glorificar o nome de Jesus Cristo porque ele vive, e quero dar um testemunho. Quero compartilhar esse testemunho com você, que eu recebi do Lucas, e ele escreveu assim: comecei a assistir e escutar as orações há mais de 6 meses. Minha vida sempre foi turbulenta, com saúde, família e negócios. Certo dia, meu irmão foi diagnosticado com câncer, e a situação da família, que já estava conturbada, piorou. Houve muita oração e dedicação para que isso se resolvesse. No dia em que estava marcada a primeira químio, eu estava assistindo às orações, e o Senhor disse: você que está orando pelo seu irmão, ele está curado. Orei com mais convicção e discernimento. Meu irmão fez todo o tratamento, e eu sempre com aquela frase na mente. Terça-feira passada, ele refez os exames. O médico que realizou o exame disse: a cirurgia foi um sucesso e não há mais nenhum tumor ou algo do tipo. Cirurgia? Meu irmão não fez cirurgia. Expliquei isso ao médico e ele indagou novamente. Reforcei que não houve cirurgia e ele apenas sorriu. Voltamos para casa felizes, comemorando. Fui à casa dos meus pais e depois a do meu irmão, onde testemunhei o milagre que aconteceu. Houve muita comoção e agradecimento. Obrigado a você e a equipe por nos auxiliarem a viver esse milagre em nossa família. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Gente,
Isso é para glorificar o nome do nosso Deus. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque no homem, coloque em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. E você verá milagres na sua vida. De repente, você está numa situação como essa do Lucas, da família dele, onde a situação estava conturbada e ainda apareceu uma enfermidade para complicar as coisas. Mas Deus é Deus que reverte situações. E é o Deus que pode reverter a tua situação. Você não está aqui por acaso, foi Deus que lhe trouxe para lhe dizer isso. Ele tem poder de reverter essa situação na sua vida. Amém? Se você crê nesse Deus vivo, escreve aqui nos comentários: Jesus está vivo. Escreve aí para que todo mundo saiba: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, lembrando que hoje nós estamos no último dia do nosso propósito 7 dias. E eu gostaria que, como hoje é o dia 7, que você compartilhasse com 7 pessoas, não com 8 nem com 6, mas com 7 pessoas. Manda aí para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais também, lembrando que cada compartilhamento conta como uma vida alcançada, mesmo que você alcance outras pessoas. Amém? Então compartilhe com 7 pessoas. E amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos começar outro propósito de 7 dias, que é a oração para a realização de grandes sonhos. Eu creio, tem sonhos que nós temos que orar pela realização deles. E você não pode parar de sonhar. Tem muita gente que parou de viver o sobrenatural de Deus porque parou de sonhar, parou de acreditar em coisas maiores. E nós vamos orar por 7 dias. Lembrando que quarta e sexta-feira, às 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor. Sempre na quarta e na sexta. Vamos levantar um grande clamor, que é um tempo maior de oração. Tá bom? Então, se organize para participar e também não esqueça que cada propósito tem algo especial de Deus para ser derramado. Amém? Nós oramos aqui por muitas coisas e sempre Deus nos surpreende. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra com você. 4 princípios de sabedoria. Em Provérbios 16:16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que o dinheiro. É muito melhor do que riqueza. Porque a sabedoria vai fazer você andar em plenitude aqui nessa terra. Então nós precisamos da sabedoria divina. Eu tenho dito a Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque preciso de mais. Careço, dependo de mais sabedoria do Senhor. Existem 4 coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quanto mais sábio, menos falamos. Eu vou repetir. Quanto mais sábio você se tornar, menos você vai falar. Não significa que Deus não quer que você fale, mas você vai ouvir mais e vai falar menos. E isso não é uma coisa ruim. Você vai falar quando é necessário, mas quando não é necessário, você não irá falar. As pessoas tropeçam quando falam demais. As pessoas tropeçam quando se precipitam no falar. As pessoas tropeçam quando querem falar tudo que vem à cabeça, e acham que tem que se meter em tudo, e as coisas não são assim. Quanto mais sábios, menos falamos. No trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, em casa. Deus não quer que você deixe de falar, mas quer que você fale menos e com mais sabedoria. Isso é fundamental. Quando nós falamos pelos cotovelos, nós pecamos muito e atraímos conflitos e confusões para a nossa vida. Quantas pessoas estão metidas em fofocas, em enrolos, em conflitos constantes porque falam demais. Falam demais. Sabe qual que é o nosso engano? É pensar que as paredes não têm ouvido. Então você fica falando e fala de um e fala de outro e pensa que isso nunca vai chegar no destinatário. Mas chega. Com certeza chega. E aí você se mete em caos, você se mete em confusão, porque falou demais, falou o que não deveria. Até quando uma pessoa está realizando uma venda, digamos que você é vendedor, você está vendendo, você não pode falar demais. Eu já vi pessoas
pessoas que falam demais quando estão vendendo e acabam não vendendo, porque já falam mal do chefe, já falam mal, sabe, de outra pessoa que às vezes é amigo dela, porque falou demais, entrou em campos que não deveria ter entrado, porque acabou falando além da conta. Por isso, peça a Deus, Senhor, coloca um sentinela na minha língua, como diz o salmista, para que da minha boca saia pérolas, para que eu abra a boca com propósito, com intenção e não palavras impensadas. Então, esse é o primeiro princípio da sabedoria. O segundo princípio é: quanto mais organizados, menos estresse. A falta de organização traz perdas, traz miséria, traz confusão, traz perdas financeiras. Então, quanto mais organização, menos estresse. Quando eu viajava muito com a minha equipe, eu sempre dizia para eles: façam um inventário de todo o material que a gente tem que levar, seja de som, seja de equipamento, seja de livro. Façam um inventário para que quando a gente chegar lá naquela cidade, a gente não tenha que sair para comprar nada, porque faltou organização. E sabe, isso não foi fácil, porque a gente tinha que levar muita coisa, eram eventos grandes e sempre faltava uma coisa. Aí, o que acontecia? Nós chegávamos na cidade e tínhamos que estar correndo atrás de um cabo, correndo atrás de uma coisa que esqueceram. Então, nós fizemos um protocolo. Antes de fazer as malas para a viagem, conferir tudo, fazer um inventário e conferir tudo o que precisava para chegar lá no dia do evento e não ter faltado nada. Ao contrário, levar coisas de sobra. Se estraga uma coisa, tem outra ali para substituir. E começamos a fazer isso. Quanto mais organização, menos estresse. Eu fiz uma viagem para o exterior, onde eu tinha um evento e nós colocamos a responsabilidade daquela viagem em uma empresa terceirizada. Então aquela empresa ajeitou tudo para nós, ajeitou desde que eu chegava no aeroporto até o local onde eu iria ficar hospedado e ajeitava todas as coisas. Só que era uma empresa muito desorganizada, e isso deu tanto estresse, perda de dinheiro inclusive, porque eles não eram organizados. Quando eu cheguei dessa viagem, eu disse para o meu pessoal: não contratem mais essa empresa, são muito desorganizados. A desorganização traz estresse. Ser desorganizado traz estresse. Faz você, sabe, perder tempo, perder alegria, porque quando nós nos propomos em realizar algo, nós precisamos entender que o foco é importante, o foco, a alegria, sabe, conduzir as coisas de forma leve, mas onde há desorganização, vai ter muito estresse. Então, organize sua empresa, organize sua casa. Você não está vendo, mas eu tenho um escritório aqui, muito parecido com o escritório que eu tenho em São Paulo, e está tudo organizado, você não vai ver nada, sabe, fora do lugar, é tudo organizado. Por quê? Porque eu não posso ter estresse no momento que eu estou cumprindo o meu chamado aqui. Então as coisas têm que estar na mão, tudo tem que estar na mão. Então, organização evita você de se estressar, de perder sua alegria, de perder sua paz. Por isso, organize-se. Escreve aqui nos comentários: organização. Organização evita estresse. Terceira palavra de sabedoria: não discuta com gente crítica e com gente invejosa. Porque a partir do momento que alguém deixa de fazer as suas coisas para criticar você, para te invejar, essa pessoa não merece a sua atenção. Ela não merece a sua atenção. Por quê? Porque em vez de ela estar concentrada na vida dela, ela está concentrada em você. Então, você vê o tipo de pessoa que é. Ou seja, ela quer só a maldade. E tem gente que perde o sono, se estressa,
por causa da inveja, por causa da crítica, por causa da perseguição dos outros. Eu já coloquei algo no meu coração. Se Jesus foi perseguido, então o que sobra para mim? Se Jesus, Senhor dos Senhores, perfeito em tudo, sabe, de A a Z, perfeito, ele teve seus críticos, ele foi chamado de Beuzebu, de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, foi chamado de agitador, foi chamado de traidor da nação, enfim, sabe, foi tantas coisas direcionadas a Jesus e ele, sabe, foi 10 em tudo, não falhou em nada, só fazia o bem, era bondade em cada respirar de Jesus, compassivo, amoroso, enfim, 10 em tudo. E tinha muitos críticos, tem críticos até hoje, tem haters até hoje, ou seja, tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Tudo que é bom é odiado por aquilo que é mal. Então, não perca a tua paz por causa dos críticos. Estão criticando teu trabalho, estão criticando tua família, ou criticam, falam de você. Isso vai haver. Por causa da luz que Deus colocou na tua vida, vai haver. Quanto mais luz Deus colocou na sua vida, mais você vai ter perseguidores, críticos, e lidar com isso deve ser com sabedoria. Você tem que aprender a ter sabedoria para lidar com isso, sabe? Entregando para Deus, não respondendo, é pior responder. É melhor colocar nas mãos de Deus, deixar a justiça para Deus, porque tem uma coisa que eu aprendi: Deus é justo. E a quarta coisa, e aqui eu encerro essa palavra: não fale para as pessoas mais do que elas precisam saber. Não fale para as pessoas mais do que elas precisam saber. As pessoas querem sempre tirar informações de você. As pessoas querem sempre, de alguma maneira, extrair algo que, sabe, não vai corroborar para nada, mas que pode lhe prejudicar em tudo. Então tenha cuidado, não revele seus planos, não revele como está a sua vida para os outros. As pessoas querem saber demais e isso acaba atrapalhando, isso acaba atrasando, e isso acaba tirando de você. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Não diga para as pessoas mais do que elas precisam saber. Dê tempo ao tempo também para que algumas coisas sejam faladas, porque a maioria das coisas não devem ser faladas. Amém? Eu deixo essa instrução de sabedoria. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e quero também lhe convidar, e quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Nós vamos ter um evento que vai começar amanhã, serão 5 dias. Eu vou ter que acordar às 4 da manhã, porque o evento começa às 5 da manhã. E eu vou fazer ao vivo, 5 dias, se Deus me permitir, eu vou fazer ao vivo. 5 dias eu vou fazer ao vivo. É a Masterclass Sonhos e Visões. Deus me deu uma graça nessa área. Deus me deu uma graça. E eu quero ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você, através de sonhos e através de visões. Serão 5 dias. E no último dia, eu vou dar direções específicas de como você lidar com alguns sonhos recorrentes e frequentes que você anda tendo. Então, eu te aguardo nessa Masterclass. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Então, você que é meu aluno na academia, você que é meu aluno, eu te aguardo. Eu te aguardo nessa segunda-feira, às 5 horas da manhã, tá bom? E às 6 da manhã vai começar a nossa oração aqui. Então, está dado aí o convite, espero que você se inscreva. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e fazer a tua inscrição ali, www.vinicius07.com.br, tá bom? Muito bem. E se perdeu a palavra que foi ministrada hoje às 9h30, escute, você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: e enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas, porque hoje encerrou o propósito, vamos encerrar agora esse propósito 7 dias, então compartilha com 7 pessoas, creia no que Deus está fazendo, amém?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, Senhor Deus e Pai. Hoje completamos os 7 dias orando por um destravar e por um liberar. Senhor, nesses 7 dias eu estive em oração, estive em propósito. E eu sei, ó Deus, que Tu és Deus que libera. Libera o sobrenatural. Tu és o Deus que traz um destravar e um romper. E nós te pedimos, Pai. Tu sabes a área da nossa vida que precisa de um romper, que precisa de um destravar, que precisa, Senhor, de um avanço sobrenatural. E nós te pedimos, Pai, traz essa liberação sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Traga, Senhor, sobre as nossas vidas da liberação do céu. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja um destravar, um romper, em nome de Jesus, em coisas que temos pedido a Ti, Pai, já há um bom tempo. Pedimos resposta, pedimos avanço nisso, pedimos que o Senhor intervenha de uma forma sobrenatural, enviando a pessoa certa, enviando o recurso certo, abrindo a porta certa, nos conduzindo ao lugar certo, nos dando o entendimento, a sabedoria e o conhecimento certo também, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Não importa o grau dela, não importa, Senhor, o quão ruim está, nós oramos agora pela cura. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura e oramos por saúde total e completa agora, tocando no corpo físico dessa pessoa. Senhor, afasta a confusão, o conflito dessa casa e que caia por terra toda obra de maldade, de difamação, de mentira, de invenção, de inveja, de calúnia, de malfazejo e todo tipo de oração contrária, todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Cesse no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, livra essa pessoa de todo mal, liberta ela de toda amarra no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora com 7 pessoas, não esqueça. Cumpra esse propósito. E amanhã, 5 da manhã, começa a Masterclass Sonhos e Visões e às 6 da manhã começa o nosso propósito de oração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Nossa vida, família, negócios, projetos, sonhos. E cremos que tudo já está sendo cuidado por Ti, Senhor. E eu oro agora no poder de Jesus Cristo para repreender todo tipo de influência maligna, todo tipo de resistência espiritual, toda opressão. E damos uma ordem, seja removido agora. Essa pessoa que está cansada, exausta, o que está acontecendo com ela que não é normal,
atrapalhos, coisas dando errado, coisas quebrando. Nós desfazemos todo tipo de influência negativa, maligna na vida dela e declaramos paz, prosperidade, avanço de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E também eu oro, Pai, declarando que haverá transformação em toda essa casa. Eu oro pela salvação de todos, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Que o Senhor derrame graça, favor nesse tempo de oração. Eu creio que muita resposta de Deus está vindo através desse propósito que nós estamos. E eu quero compartilhar algo com você. Escute esse testemunho, veja o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. A Renata é o nome dela e ela escreveu assim: acompanho sempre as orações, tanto das 6 quanto das 18. Minha filha nasceu com uma infecção no sangue e precisou ficar 7 dias internada para tratar com antibióticos. Peguei firme nas orações e, para a glória de Deus, minha filha está curada e veio para casa. Muito obrigada por todos os ensinamentos e que Deus o abençoe. Agora, olha esse outro testemunho aqui da Tassiane. Ela escreveu assim: a paz. A minha bebê estava com uma alergia. Levei na doutora, ela receitou um remédio, mas não estava adiantando. Ela chorava muito, pois a alergia estava muito feia de se ver. Na oração, então, pedi a Deus que a curasse, em nome de Jesus. Hoje ela amanheceu totalmente curada, não chorou. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério cada vez mais. Agradeço a Deus pela sua vida e suas orações. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Você pode dizer isso junto comigo? Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus. Ele pode operar um milagre na sua vida. Eu quero trazer uma palavra, e eu creio que essa palavra é uma palavra muito poderosa. Eu vou falar sobre o poder de obedecer. O poder de obedecer. Porque a gente pensa que Deus nos dá uma direção e depois diz: te vira, meu filho. Não é assim. Deus, quando nos dá a direção, Ele nos dá o poder para obedecer. Então, se Deus está querendo lhe libertar de algo, Ele não vai dar apenas uma instrução para você. Ele vai dar o poder para você obedecer. Quer ver? Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A boa vontade dEle. É Deus que opera o querer e o efetuar. Olha que tremendo isso, não sabia disso, né? Olha essa instrução. Quando Deus lhe der uma direção, Ele vai também lhe dar o poder que você precisa para seguir aquela direção. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que são difíceis, como perdoar alguém que não merece, assumir uma posição de gerência, de supervisão, de liderança, mas não somos qualificados. E Deus está nos colocando ali, como cabeça, à frente daquilo. E se Ele está nos colocando ali, Ele vai nos capacitar. Muitas vezes Deus está querendo nos dar a força para nos afastar de certas pessoas. Aí você diz: não, mas é difícil me desapegar. Mas Ele vai te dar o poder. Se Ele está te dando a direção, Ele vai te dar o poder para você se desapegar. Eu achava que não era possível eu fazer o que eu faço hoje. Eu achava que eu iria ficar apenas uma temporada na televisão, mas já estou há 1 ano e meio na televisão, para a glória de Deus. Porque quando Deus dá a direção, Ele dá o recurso, Ele dá a força, a capacidade. Algumas pessoas perguntam: como que você aguenta acordar todos os dias cedo? Como que você aguenta preparar tantos sermões por dia e ainda domingo servir na igreja? Eu estava falando para minha esposa ontem que fazem 10 dias
que eu não paro. 10 dias sem ter um dia de folga. 10 dias sem parar nada. Até mais de 10 dias já faz. Mas Deus me dá graça, Deus me dá força, Deus me dá ânimo. E quando eu penso, sabe, que as minhas forças acabaram, Deus vem com um renovo sobre a minha vida, Deus vem com uma resposta de oração, Deus vem com uma força sobrenatural e me levanta. Deus nunca lhe pedirá para fazer algo e não lhe dará a capacidade de fazer. Esse é o problema das pessoas. Deus dá uma direção para elas e elas ficam esperando as coisas acontecerem. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Coloca o pé, dá o primeiro passo que Deus vai colocar o chão. Nós precisamos andar nessa fé. Se Deus nos deu a direção, Ele vai nos dar o poder então para seguir naquela direção. A razão pela qual você não é capaz de fazer o que Deus está mandando é porque você não está acreditando no poder dele, capacitador, que vem sobre a nossa vida. Você sabe que se Davi tivesse visto o gigante e tivesse pensado assim, sabe uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pensar antes de enfrentar esse gigante, porque ele é grande mesmo e, dadas as proporções, eu acho que eu não tenho experiência, não vai dar certo e está todo mundo olhando para mim aqui, eu posso ser envergonhado, eu posso inclusive rasgar a minha própria história, Deus tem planos para mim me tornar rei e eu não vou sacrificar esse momento. Se Davi tivesse pensado isso, ele nunca teria ido contra aquele gigante. Mas Deus deu a direção para ele, houve o impulso e Deus abençoou suas mãos, Deus abençoou sua funda, Deus abençoou com o vento naquele momento, aquela pedra foi certeira, aquela atiradeira foi uma arma de guerra poderosa nas mãos daquele jovem. É por isso que nós devemos seguir as instruções de Deus. Você tem que ter uma nova mentalidade. Isso pode ser difícil, mas Deus me deu o poder de obedecer. Teus pensamentos podem estar te sabotando. Não dá, não consigo, não vai dar certo, ninguém me ajuda. Eu nasci num lugar miserável, de muita dificuldade, essa é a minha vida, eu tenho que me contentar com isso. É muito difícil, é desafiador, ninguém está conseguindo, como é que eu vou conseguir? Está tudo muito difícil. Ei! Esses pensamentos não são os pensamentos de Deus. Essa mentalidade é a mentalidade que está amarrando você, que está impedindo você de viver os planos de Deus. Vai dar certo, amanhã vai ser melhor. E eu tenho certeza, Deus vai me abençoar. Esse mês vai ser incrível. Deus está preparando coisas grandes para a minha vida. Eu não vou retroceder. Se Deus me deu a direção, Ele vai me dar o poder para que eu execute. Se Ele colocou isso no meu caminho, esse desafio eu vou vencer, porque Deus vai me dar o poder para isso. Agora, aqui está a chave. Você ativa o poder de Deus agindo sobre ele. Então, enquanto você espera, Deus age. Enquanto você espera, Deus age. Você está fazendo a sua parte. Você está aguardando em Deus. Ele vai agir. Ele vai abençoar. Eu gosto muito daquela palavra do Billy Graham, que ele fala do de repente de Deus que pode acontecer em dias comuns. Essa é uma palavra profética porque eu vivi isso muitas vezes na minha vida, do de repente de Deus mudar completamente a minha história. O de repente de Deus, sabe, acontecer num dia que eu não estava aguardando, um dia que para mim era comum, e de repente, sabe, coisas sobrenaturais começam a acontecer e eu recebo ligações e vem uma provisão e eu faço um grande negócio e as coisas acontecem e Deus abre as portas e Ele me apresenta gente que eu não corro atrás, que eu não busco e Deus vai colocando no meu caminho, porque Deus sabe aonde você está, sabe? Deus não precisa de GPS,
Deus não precisa de um localizador para nos encontrar. Ele sabe exatamente aonde nós estamos. E se nós estamos caminhando por fé, crendo em uma direção que Ele nos deu, Ele vai nos abençoar. Ele vai me dar o poder para que eu obedeça. E junto com esse poder tem tudo o que eu preciso. Sempre que você obedece, há uma bênção que se segue. Isso é forte. Escreve aí nos comentários: sempre que eu obedecer, há uma bênção que se segue. Então, eu não estou entendendo o porquê de algumas lutas na minha cabeça, eu não estou entendendo o porquê dessa depressão, eu não estou entendendo o porquê desse desânimo, eu não estou entendendo o porquê que eu trabalho e não consigo render o suficiente, o porquê que eu não consigo bater as minhas metas, o porquê que eu não estou conseguindo romper. No entanto, Deus me deu uma direção e Ele vai me dar o poder para que eu possa fazer a diferença aonde eu estou. Veja, a verdadeira batalha acontece na nossa mente. É a tua mente que está impedindo a tua prosperidade. É a tua mente que está impedindo as portas de se abrirem para você. É a tua mente que está impedindo o poder de Deus de consagrar você nesse trabalho novo, de consagrar você nessa nova estação. A tua mente está dizendo muito que não dá. A tua mente não está acreditando. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Às vezes Deus coloca coisas em nosso espírito que não vão fazer sentido nenhum na nossa mente. É zero. Mas é uma direção de Deus. Eu estava tendo uma ideia, uma pequena noção sobre o tamanho da arca de Noé. Você já fez esse estudo para saber o tamanho da arca? É mais ou menos um campo de futebol e meio, o tamanho da arca. E alguns estudiosos dizem, nós não temos como saber o certo sobre isso, mas alguns estudiosos dizem que Noé plantou as árvores, aguardou as árvores ficarem grandes, fez madeira dessas árvores e construiu esse tremendo projeto de Deus, num tempo que não havia chuvas abundantes como existe hoje, aonde as pessoas não acreditavam no projeto dele, mas ele tinha uma palavra de Deus. Gente, se nós temos uma palavra de Deus, nós temos que ir fazendo as coisas. Eu, com uma palavra de Deus, eu comecei a gravar vídeos. Com uma palavra de Deus, eu comecei a gravar. Gravava muitas vezes dentro do banheiro, porque eu não tinha um cenário. Porque as pessoas, quando olham para a gente, elas veem os resultados da gente, mas elas não veem o começo, como o começo foi difícil. Sabe, você não ter equipamentos, você não ter, sabe, uma equipe para trabalhar com você, é você sozinho. Então eu gravava, eu editava, eu postava, era tudo feito por mim, sabe? Eu tinha um computador e ali eu fazia as minhas postagens, ficava feio, ficava terrível, mas eu fazia, porque eu acreditava numa palavra que Deus me deu. E quando eu olho ao meu redor e começo a contemplar todas as boas coisas que estão na minha vida, eu vejo que valeu a pena eu caminhar por uma palavra de Deus. É que as pessoas pensam assim, eu preciso ter o dinheiro antes para fazer isso. Não, tá tudo errado. Você não precisa do dinheiro para fazer as coisas, você precisa de uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. A guerra espiritual que nós enfrentamos, ela é real. E o objetivo da guerra espiritual é dissuadir você do projeto de Deus. É por isso que você está enfrentando essa batalha. É por isso que existe tantos levantes contra você. É para que você se distraia com todas essas lutas, com todas essas pelejas e acabe perdendo, sabe, o seu foco. Porque o nosso foco deve estar em obedecer à direção que Deus está nos dando. Quando Deus planta um sonho em seu coração, Ele também lhe dá a unção, a fé e o poder para você realizar. Deus te pediu para fazer algo que não faz sentido? Ótimo! É desafiador? É grande? Olha, é tremendo, profeta. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Deus está nesse negócio.
Deus quer ser glorificado através da nossa vida e Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque se Deus lhe desse um projeto que você pudesse fazer, a glória não seria de Deus. Mas como Ele lhe deu um projeto que é maior do que você e que é impossível aos homens, então aí nós veremos a glória de Deus. Eu estava orando esses dias e dizendo para o Senhor, Senhor, eu recebi muitas promessas do Senhor na minha vida. Eu não vou impedir que nada venha. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de trabalhar. Eu vou fazer cada vez melhor. Eu vou fazer com excelência. Eu vou dar o meu suor, a minha paixão, a minha entrega e eu vou fazer o meu melhor, porque eu creio que Tu pode. Levanta a tua fé agora. Levanta a tua fé agora e comece a crer que em Deus todas as coisas são possíveis. E eu encerro essa palavra declarando: você não pode alcançar o seu destino se você ficar confortável o tempo todo. Eu vou repetir, porque isso é o tipo de conversa de Deus conosco que a gente tem que gravar muito bem. Você não pode viver o seu destino se permanecer confortável o tempo todo. Andar pela fé vai ser desconfortável, mas vai ser sobrenatural também. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê nisso? Ó, essa veio do alto agora, é um download do céu, veio do alto, é para te abençoar. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e eu quero pedir para você agora compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Eu te abençoei. Agora eu gostaria que você abençoasse outras pessoas. Manda essa oração para 7 pessoas. Não se detenha, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso vai voltar multiplicado para você. Compartilhe agora com 7 pessoas e você que está pela primeira vez aqui nessa oração, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos, amém? E já anota na tua agenda, domingo, Santa Ceia, Avenida Aruanã, número 120, certo? Nós vamos ter uma grande Santa Ceia nesse domingo, às 9 horas da manhã. Quem quiser estar conosco, venha, amém? E se você tem a sua igreja, vá na sua igreja, tá? Porque aqui nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus e a palavra dele. Domingo nós vamos ter uma Santa Ceia na igreja, eu vou estar ministrando uma palavra que vai mudar vidas, porque Deus me deu uma palavra, eu quero liberar essa palavra, eu estou pregando sobre o reino de Deus. Eu não sei, sabe, se você tem a noção do que é o reino de Deus e os poderes desse reino. E 15 minutos antes de começar, nós vamos estar orando pelos doentes. Então vem estar com a gente, você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E também quero convidar você a se tornar nosso aluno da academia. E eu tenho 2 coisas importantes para dizer para você sobre a academia. Primeiro, que amanhã vai sair um podcast inédito e não tem em qualquer outro lugar do mundo. Amanhã vai sair um podcast inédito, falando de segredos espirituais, mundo espiritual, batalha espiritual. Você que é aluno da academia aqui no Global, amanhã 20 horas, você não pode perder. Tá? Você não pode perder, porque nesse podcast você vai poder pegar caneta e papel. Deu mais de 1h30 de podcast. Tem muita coisa boa ali, muita coisa boa. E um detalhe, eu comecei o módulo de intercessão dentro da academia. É por isso que você tem que tomar uma decisão de se tornar nosso aluno, e sabe por quê? Porque você vai crescer espiritualmente esse ano. Vai ser um ano totalmente diferente para você. Eu creio nisso. É por isso que eu estou lhe convidando a ser treinado na palavra de Deus, no conhecimento, no discernimento espiritual, para que você compreenda as sinalizações de Deus nesse tempo. Quer ser nosso aluno? Vai lá no meu site www.viniciusda7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Você é nosso convidado, tá bom? E lembrando a todos que
Eu estarei nos Estados Unidos em julho. Você que mora nos Estados Unidos ou tem amigos nos Estados Unidos, avisa eles lá, porque nós teremos uma escola de profetas, onde eu vou ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e também estarei ministrando por cada uma delas. Quer estar junto com a gente? Então entre em contato com a minha equipe e você vai poder se organizar. Em junho vou estar na Itália, em Roma, e em julho eu estarei nos Estados Unidos, se Deus quiser. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora apresentando a vida dessa pessoa diante de Ti. E eu te peço, a Deus, abre os olhos dela, para que ela saiba o poder de obedecer. Quando ela seguir a direção, o Senhor a capacitará naquela direção. Meu Deus, abre as portas para pessoas que estão pedindo a Deus em oração para que o Senhor abra portas, abençoe negócios, contratos sejam assinados e coisas que estão travadas sejam liberadas. Oramos em nome de Jesus, inclusive por pessoas, Pai, que dependem de exportações, de importações. O Senhor me toca nesse momento de orar por isso e eu peço uma abertura sobrenatural para a vida dessa pessoa que trabalha com isso. Oro também em nome de Jesus, Pai, para que dentro dessa casa haja um avivamento, para que haja salvação, para que todos conheçam Jesus. E a minha oração é para que toda essa casa seja salva, toda essa casa tenha o conhecimento da glória de Deus. Oramos em nome de Jesus também para que toda enfermidade, todo tipo de ataque à saúde, todo tipo de ataque ao emocional dessa pessoa cesse agora. Eu digo, mal acabou para você. Acabou hoje para você, no nome de Jesus. Eu digo a toda influência espiritual que tem agido, lutado contra essa pessoa, que não tem deixado ela se equilibrar na vida. Eu vou contra ti agora, na autoridade do nome de Jesus, usando a autoridade que o Senhor me concedeu na sua palavra. E eu quebro agora todo o grilhão, todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de fortaleza de Satanás, inclusive na mente dessa pessoa. E eu digo, sai, no nome de Jesus. E que venha tempos de vitória, venha tempos de conquista, venha tempos de avanço, que essa pessoa possa ter compreendido hoje que Deus tem o melhor para ela, Deus tem o melhor para a casa dela. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro que a partir de hoje, tudo aquilo que está sendo colocado aos pés da cruz, aos pés de Jesus, vai ter resposta e vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário para a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença encha nossas vidas e toque na nossa casa. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora essa oração. Se você não compartilhou, e você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque foi Deus que te trouxe aqui, certo? E não perca a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, porque eu falei que Deus fala conosco em alguns lugares. Quer saber mais? Ficou curioso? Então vem assistir essa live. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Deus abençoe.